Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma exploração num capítulo, olha, bem singular da história das cruzadas, que é a Sexta Cruzada. Os materiais que a gente tem aqui mostram uma coisa fascinante, como Jerusalém foi retomada, mas não na base da espada, sabe? Foi com negociação. E a nossa missão aqui é justamente entender essa virada. Depois de tanta briga, tanto sangue, como é que a diplomacia funcionou? E as figuras centrais. Complexas, né? O Sacro Imperador Romano, Frederico II, uma figura super controversa, até excomungado, e do outro lado o sultão do Egito e da Síria, Al-Kamil, que também era bem pragmático. Exato. O que é interessante aqui para nossa análise são as circunstâncias mesmo, e as personalidades, né? Não foi um passe de mágica. Foi uma convergência de interesses e até de fraquezas que abriu essa brecha para um acordo que, em outra época, seria impensável. Vamos ver como a necessidade política acabou falando mais alto que o fervor religioso, pelo menos ali, por um tempo. Certo. Vamos mergulhar nisso então. Para entender essa negociação toda, a gente precisa voltar um pouquinho, né? A Sexta Cruzada não surgiu do nada. Veio depois da Quinta Cruzada. E parece que essa quinta não foi lá um sucesso, né? Não foi mesmo. A Quinta Cruzada, que foi ali entre 1217 e 1221, ela já tentou uma estratégia um pouco diferente. Em vez de ir direto para Jerusalém, a ideia era atacar o centro do poder dos Aiúbidas, que era a dinastia que mandava no Egito e na Síria, atacando o Egito mesmo. Eles até conseguiram tomar Damieta, que era um porto importante ali no Nilo, em 1219. Ah, pareceu promissor. Mas... O que deu errado? Bom, foram várias coisas. Muita briga entre os líderes cruzados, sabe? Quem mandava em quê? Faltou reforço, faltou suprimento para conseguir avançar ali no Egito, que não era um terreno fácil. E eles subestimaram bastante a capacidade do sultão Al-Kamil. No fim, em 1221, os cruzados foram cercados, perderam feio e tiveram que devolver Damieta para poderem ir embora. Foi um fracasso total. E aí que entra o Frederico II, ou melhor, a falta dele, né? Ele tinha prometido ir para a Quinta Cruzada, mas não foi. Isso gerou um problemão para ele na Europa, né? Dizem que se ele tivesse ido, talvez fosse diferente. Sim, a ausência dele foi muito criticada. O Papa, outros líderes. Mas essa derrota, olha só que interessante, ela acabou mostrando para o próprio Al-Kamil que o poder dele no Egito não era, assim, inabalável. Os cruzados chegaram perto, sabe? E isso pode ter ficado na cabeça dele para depois. Falando no Frederico II, as fontes pintam ele como uma figura, e tanto. Chamavam ele de Stupor Mundi, tipo a maravilha do mundo. Mas os inimigos dele, principalmente ligados ao Papa, chamavam de Anticristo. Fisicamente, dizem que não era nada demais assim. Baixo, ruivo, talvez meio barrigudinho, míope, mas politicamente, nossa, era o cara mais poderoso da cristandade na época. Controlava o Sacro Império Romano, que era um monte de terras na Europa Central, na Itália, e também o Reino da Sicília. E justamente esse poder todo na Itália era a fonte da briga dele com o papado. Papas como Inocêncio III, Honório III e principalmente o Gregório IX, eles viam o poder do Frederico como uma ameaça, né? Porque o Reino da Sicília ficava ao sul dos estados papais e o Sacro Império ao norte. Basicamente cercava o território do Papa. Então essa promessa de ir para a cruzada virou moeda de troca, sabe? Uma forma de tentar controlar o Frederico. Entendi, uma barganha o tempo todo. Ele conseguiu ser coroado Sacro Imperador lá em 1220 e até casou com a herdeira do Reino de Jerusalém, a Isabela de Brienne, em 1225. Isso dava a ele um direito de se meter lá no Levante, né? Naquela região do Mediterrâneo. Mas mesmo assim, ele adiou a partida para a cruzada de novo em 1227. A desculpa foi uma epidemia nas tropas. E para o Papa Gregório IX, isso foi a gota d'água. Ele não engoliu essa história da doença e, excomungou Frederico em setembro de 1227. E aí a gente tem uma situação surreal. O líder da Sexta Cruzada estava excomungado.
Isso complicou tudo. As ordens militares poderosas, tipo templários, hospitalários, eles eram leais ao Papa, então ficaram naquela, como é que a gente obedece um cara excomungado? Frederico teve que dar um jeitinho, nomear uns marechais para dar as ordens, para não vir direto dele, sabe? Que confusão. É quase um milagre ele ter ido nessas condições. Mas ele foi. Chegou em Acre, que era o principal porto cruzado lá no Levante, em setembro de 1228. E não foi de mãos abanando, pelo jeito. Levou um exército respeitável, talvez uns 10 mil soldados a pé, 2 mil cavaleiros, e muitos eram mercenários, gente paga para lutar. Chegou com força militar, sim, mas os problemas políticos foram juntos na bagagem. Logo depois de chegar, a esposa dele, a Isabela, morreu no parto do filho deles, o Conrado. Além de ser uma tragédia pessoal, isso complicou ainda mais a política. Frederico decidiu que ele ia ser o regente do reino de Jerusalém, em nome do filho bebê. Só que, para fazer isso, ele teve que tirar o sogro do caminho, o Jean de Brienne. O próprio Jean de Brienne, que tinha liderado a Quinta Cruzada e falhado, tirar o sogro logo depois da morte da filha, nossa, isso não deve ter ajudado em nada a popularidade dele. Ajudado. Piorou tudo. O Jean de Brienne virou um inimigo mortal dele. E não era só ele. Os barões locais, a nobreza que já estava lá no Levante há gerações, eles também olhavam torto para esse imperador autoritário que veio da Europa. Não gostaram das tentativas do Frederico de centralizar o poder, mudar as leis, favorecer os aliados dele, tipo os cavaleiros teutônicos, que eram alemães. Resumindo, Frederico não era nada popular com a galera de lá. E enquanto Frederico estava lá em Acre, tentando se impor, e até marchando com o exército para Jaffa para mostrar força, no começo de 1229, do outro lado, o sultão Al-Kamil também estava enrolado com os problemas dele. E eram problemas sérios. A dinastia Aiúbida estava dividida, com umas rivalidades bem perigosas. Ah, então não era só o lado cristão que estava rachado. O inimigo, digamos assim, também tinha suas tretas internas. E como tinha? Olha, nos anos antes, o Al-Kamil teve que brigar com o próprio irmão, o Almoazan, que era o emir de Damasco. Esse irmão chegou a se aliar com os mercenários nômades super temidos, os quaresmianos, uns guerreiros que tinham sido expulsos lá da Ásia Central, conhecidos por serem muito violentos para ameaçar os territórios do Al-Kamil lá no Iraque. O Almoazan morreu em 1227, mas o filho dele, Al-Nasir Daoud, assumiu Damasco e continuou desafiando o Al-Kamil. Era uma ameaça constante ali na Síria. Opa! Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante, né? De um lado temos o Frederico, excomungado, brigado com o Papa, com a nobreza local lá no Levante, precisando de uma vitória rápida para poder voltar para a Europa e cuidar dos seus interesses. E do outro lado, o Al-Kamil. Um sultão poderoso, sim, mas ameaçado por parentes rivais, precisando de paz para se fortalecer, principalmente na Síria, onde Damasco era a chave. Precisamente. Essa é a chave de tudo. Os dois líderes, por motivos bem diferentes, tinham mais a ganhar com o acordo, naquele momento específico, do que com uma guerra longa, cara e de resultado incerto. Uma guerra ia custar dinheiro, gente, e ia desviar a atenção do que era mais urgente para eles. Para o Frederico, defender o reino dele na Itália, do ataque do Papa. Para o Al-Kamil, resolver a parada com os rivais aiúbidas, garantir o controle de Damasco, que era vital. E talvez a própria figura do Frederico tenha ajudado. As fontes falam que ele era um cara culto, falava árabe, cresceu na Sicília, que era um lugar super multicultural, né? Tinha contato com o mundo islâmico. Será que isso facilitou a conversa com o Al-Kamil? É bem provável que sim. Essa familiaridade com a cultura, essa fama de ser um líder, digamos, menos convencional, talvez mais pragmático, menos cabeça dura que outros cruzados, pode ter tornado o diálogo mais fácil para o Al-Kamil. E tem mais. Não era a primeira vez que o Al-Kamil pensava em usar Jerusalém como moeda de troca. Lá na Quinta Cruzada mesmo, ele chegou a oferecer a cidade em troca da paz. Ele sabia que Jerusalém era super importante para os cristãos, mas talvez para ele, militarmente, naquele momento, não fosse tão essencial quanto garantir Damasco ao Cairo. Ele podia ceder e, quem sabe, pegar de volta depois, quando o Frederico e o exército dele fossem embora. Então, o que a gente está vendo aqui
Não é bem aquela história de heróis contra vilões lutando pela fé, né? Parece mais dois políticos espertos, cada um com seus próprios pepinos para resolver, encontrando uma saída prática onde Jerusalém virou uma ficha de negociação. É uma leitura muito boa. Foi um cálculo estratégico dos dois lados, sabe? Uma janela de oportunidade que se abriu por causa dessa situação política toda, essa convergência de interesses e pressões. A diplomacia não surgiu apesar das dificuldades, mas por causa delas. E como é que essa conversa virou um acordo de verdade? O que ficou combinado no famoso Tratado de Jaffa, que eles assinaram em fevereiro de 1229. Os termos mostram bem essa negociação cuidadosa. O ponto principal, claro, para o Frederico, era ter Jerusalém de volta para o controle cristão. Mas, e aqui está o pulo do gato, com uma condição essencial. A área do Monte do Templo, que é sagrada para os muçulmanos como Haram al-Sharif, onde ficam a cúpula da rocha, a mesquita de Al-Aqsa, ia continuar sob controle religioso muçulmano. Os moradores muçulmanos tinham que sair da cidade principal, mas podiam voltar para visitar os lugares sagrados deles. Uma divisão funcional da cidade santa, então. Bem específico isso. Que mais? O tratado também dava para os cristãos Belém, Nazaré e um corredor de terra ligando Jerusalém até a costa. Tinha umas cláusulas que proibiam construir novas fortificações em Jerusalém, embora depois tenha tido discussão sobre como interpretar isso exatamente. E, muito importante, estabelecia uma trégua, 10 anos, 5 meses e 40 dias. Um prazo bem preciso, talvez por causa de algum cálculo da época astrológico ou dos ciclos muçulmanos. E o Al-Kamil? O que ele ganhou em troca por ceder Jerusalém, que era algo tão simbólico? Além da paz garantida por 10 anos, que dava tempo para ele cuidar dos rivais, ele conseguiu algo surpreendente. A promessa do Frederico de apoiar os interesses do sultão contra todos os inimigos, fossem eles muçulmanos ou cristãos. Basicamente, uma aliança de defesa mútua. Peraí. O imperador do Sacro Império Romano, líder de uma cruzada, mesmo excomungado, prometendo defender um sultão muçulmano contra outros cristãos. Isso não foi visto como uma traição gigantesca na Europa. Foi extremamente controverso. Para muita gente na Europa, especialmente para o Papa, para o clero mais radical, isso era impensável. Quase uma heresia. Um acordo negociado com um infiel em vez de uma vitória militar na marra e ainda por cima incluindo uma aliança. Foi um choque total. Mas para o Frederico era o jeito de conseguir Jerusalém sem mais guerra, cumprir o voto de cruzado do jeito dele, né? E poder voltar correndo para a Itália. E ele conseguiu entrar em Jerusalém? Se coroar lá e tudo? Conseguiu. Em 17 de março de 1229, Frederico entrou em Jerusalém. No dia seguinte, numa cerimônia até simples, sem a presença do alto clero, por causa da excomunhão, ele mesmo colocou a coroa do reino de Jerusalém na cabeça, lá na Igreja do Santo Sepulcro. Simbolicamente, foi o auge da cruzada dele. Ele tinha recuperado Jerusalém, coisa que gerações antes não conseguiram pela força. Um momento de glória, então, mesmo com toda a controvérsia. Mas parece que essa glória não durou muito, né? Foi curta e contestada desde o comecinho. Como a gente falou, os barões locais do Reino de Jerusalém ficaram furiosos por não terem participado da negociação. Eles acharam o tratado uma vergonha, especialmente a parte do Monte do Templo e a proibição de fortificar. A população cristã local também não comprou a ideia do Frederico. Ele era um estrangeiro, alemão, autoritário e excomungado. A recepção foi péssima. Tão ruim que quando ele finalmente foi embora de Acre em maio de 1229 para voltar para a Itália, as crônicas contam que ele foi vaiado, jogaram restos de carne, lixo nele. Que despedida, hein? Mas por que essa pressa toda para ir embora, logo depois de conquistar Jerusalém? Ele precisava voltar. Enquanto ele estava lá no Oriente, o Papa Gregório IX não ficou parado. Aproveitou a ausência do imperador, declarou que ele tinha perdido os títulos e organizou uma invasão militar no sul da Itália, mirando o reino da Sicília. E aí vem a ironia máxima, o comandante do exército do Papa nessa invasão era ninguém menos que
Jean de Brienne. O sogro que ele tinha tirado do poder, liderando o exército do Papa contra o genro imperador que tinha acabado de recuperar Jerusalém. A política medieval era uma novela daquelas, hein? Uma teia complicadíssima de poder, religião, vingança pessoal. Para o Frederico, defender a base do poder dele na Europa era muito mais urgente do que tentar firmar uma oposição que já era frágil e impopular lá no Reino de Jerusalém. Entendi. Então, qual é o saldo final dessa Sexta Cruzada tão diferente? Jerusalém ficou mesmo com os cristãos por um tempo? Ficou, mas por um período relativamente curto, uns 15 anos, mais ou menos, até 1244. E mesmo nesse tempo, a capital de verdade do Reino de Jerusalém continuou sendo Acre, lá na costa. As brigas internas da nobreza latina que o Frederico não conseguiu resolver continuaram enfraquecendo o reino por dentro. E o Al-Kamil? O acordo funcionou para ele, apesar das críticas que ele deve ter levado? Sim, ele levou crítica no mundo muçulmano por ter cedido Jerusalém, claro. Alguns viram como fraqueza, mas estrategicamente o acordo deu a ele a paz que ele precisava. Ele conseguiu neutralizar os rivais, tomar Damasco e consolidar o poder aiúbida sob a liderança dele por um tempo. Embora, a longo prazo, o poder aiúbida também acabou se fragmentando depois que ele morreu, e a própria Jerusalém, sem poder ser fortificada direito, com o reino cristão todo dividido, acabou sendo retomada de novo pelos quarismianos, que dessa vez estavam aliados ao sultão do Egito, em 1244. Isso foi logo depois de uma derrota terrível dos cristãos na Batalha de Laforbe. E essa nova perda de Jerusalém levou a mais cruzadas, imagino. O ciclo continuou. 1254 e depois para a oitava, em 1270. As duas foram lideradas pelo rei Luís IX da França, que era super devoto. E olha que curioso, essas cruzadas voltaram para a estratégia da quinta, atacar os centros de poder muçulmanos no norte da África, em Tunis e no Egito. Mas, infelizmente para eles, as duas também fracassaram. Que ciclo vicioso. Mas a Sexta Cruzada continua sendo um ponto fora da curva total. Jerusalém recuperada, mesmo que por pouco tempo, não pela batalha, mas por um acordo que nasceu da necessidade dos dois lados. Dois líderes pragmáticos, Frederico II e Al-Kamil, cada um lidando com suas próprias crises. Impressionante. O que é realmente fascinante é perceber como fatores que parecem distantes. Sabe, a briga pelo poder entre imperador e papa lá na Itália, as disputas de família dentro da dinastia Aiúbida na Síria. Como tudo isso convergiu para criar um momento onde a diplomacia virou a opção mais lógica, ou talvez a menos ilógica para os dois. Isso mostra que a história das cruzadas é muito mais complexa do que só um confronto de religiões ou civilizações. Tinha política, economia, estratégia pessoal, tudo misturado. Sem dúvida. As lições que ficam dessa história parecem ser, primeiro, que, mesmo em conflitos com uma carga religiosa enorme, a política interna, os interesses dos líderes podem ser decisivos, né? Segundo, que a diplomacia, às vezes, aparece justamente quando todo mundo está meio enfraquecido ou com dificuldade, quando o custo de continuar brigando parece alto demais para todos. E terceiro, que a ideia de sucesso na história é muitas vezes algo bem relativo e que não dura para sempre. Exato. A conquista do Frederico foi um feito diplomático notável, sem dúvida, mas foi frágil e durou pouco. Fica então a reflexão, Rai. O que a gente considera mais significativo na história? As vitórias militares muitas vezes brutais das primeiras cruzadas ou essa solução negociada, meio torta, controversa, mas que evitou mais morte naquele momento e devolveu Jerusalém aos cristãos por um tempo, ainda que pela caneta e não pela espada? É algo para a gente pensar sobre as diferentes caras da guerra, da paz e do poder ao longo do tempo.